E essa polêmica, extintores nos automóveis, voltam ou não voltam? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é que está por trás dessa discussão e o que de fato, na minha opinião, vai acontecer. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Mas antes da gente falar do assunto do vídeo, eu quero que você conheça, se ainda não conhecer, o aplicativo Zapay, que é totalmente gratuito, você baixa e faz todas as consultas sem pagar nada. O aplicativo Zapay vai fazer um levantamento se existe débitos no seu veículo, pode ser carro, ônibus, caminhão, motocicleta, não importa. A Zapay vai identificando esses veículos, te proporcionar o parcelamento dessas dívidas em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Você só paga se utilizar o aplicativo. Quer desconto nas taxas? Basta usar o nosso cupom MANUAL20 para ter 20% de desconto. A Zapay é um aplicativo, como eu falei, totalmente gratuito e 100% confiável. Para baixar o aplicativo gratuitamente, você tem o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere lá. Extintores deixaram de ser obrigatórios em 2015 por conta de uma norma do Conselho Nacional de Trânsito, inclusive por um apelo das montadoras, Anfávia, Fenabrave e tudo mais, inclusive respaldado com dados técnicos de que incêndios em automóveis tinham diminuído drasticamente. E até mesmo aqueles que ainda porventura incendiavam, os seus ocupantes pouquíssimas vezes utilizavam o dispositivo, seja porque faleceram, seja porque correram ao invés de usar o extintor. Então, justificou-se a desobrigatoriedade do uso do extintor nos automóveis por conta disso. Afinal de contas, os veículos, na sua maioria, por não terem mais carburador e distribuidor, esse índice de incêndio diminuiu bastante. Só que o que foi que aconteceu, e é isso que pouquíssimas pessoas entendem. A ideia que está se passando é o seguinte: olha só, depois de quase 10 anos que o extintor deixou de ser obrigatório, estão querendo que volte. Não é bem assim. O que acontece é o seguinte: o Código de Trânsito, ele determina, você pode pesquisar lá no artigo 105, quais são os equipamentos obrigatórios dos veículos. Tudo isso eu estou falando porque uma comissão da Câmara aprovou o retorno desse equipamento para os automóveis. Essa discussão ainda está tramitando, apesar de algumas pessoas estarem achando que pode iniciar em janeiro de 2025. Então, logo de cara, eu posso te dizer que em janeiro de 2025 isso é improvável, né? Ainda tem uma tramitação a seguir lá no Senado, mas só para você entender, assim que houve essa desobrigatoriedade através de norma do CONTRAN, e eu vou te explicar, como eu estava falando inicialmente. O artigo 105 do Código de Trânsito, ele diz: são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Então, o Código de Trânsito, ele diz quais são os equipamentos obrigatórios dos veículos, mas ele dá ao CONTRAN o poder de determinar outros equipamentos. O que acontecia? O Código de Trânsito nunca falou, em toda a sua existência, da obrigatoriedade dos extintores. Isso estava numa norma do CONTRAN, né? Então, o que foi que aconteceu? O CONTRAN é quem exigia, garantia a obrigatoriedade dos extintores. E foi o próprio CONTRAN, em 2015, que desobrigou. Então, o que foi que, naquela época, alguns parlamentares pensaram? Não, nós não somos a favor que o extintor deixe de existir. E lá em 2015, houve projetos de lei, eles deram entrada em projetos de lei para que não ficasse a cargo do CONTRAN essa decisão. E, desta vez, ao invés de ser uma resolução, que fosse incluído no Código de Trânsito Brasileiro extintor como equipamento obrigatório para veículos de 4 ou mais rodas, né? E aí continua valendo caminhão, ônibus e tudo mais, mas englobaria os automóveis. Então, na verdade, não é uma coisa que agora, depois de 9 anos, estão querendo reinserir. Essa possível reinserção é pelo atraso, pelo acúmulo de tempo que a discussão está rolando. Esse projeto, que pode ter o retorno
dos extintores nos automóveis está rolando desde 2015, quando o CONTRAN desobrigou. Então, como parte dos congressistas, né, os parlamentares que apoiam essa ideia, disseram o seguinte: não, o CONTRAN está tirando a obrigatoriedade, mas a gente vai colocar a obrigatoriedade agora no código. Porque, colocando no Código de Trânsito Brasileiro, o CONTRAN não teria força para retirar, porque estaria na lei. Então, não é um retorno depois de anos. É que a tramitação ela é tão morosa que faz 9 anos que esse projeto de lei está tramitando e que, em sendo aprovado, incluiria no próprio Código de Trânsito e só deixaria de ser obrigatório se alguém fosse no Congresso tirasse, ou o presidente vetasse, ou alguém no futuro fizesse um projeto de lei para retirar. Então, na verdade, isso é só um resquício de uma coisa que nasceu como reação contra a decisão do CONTRAN em 2015, mas que não é uma novidade, digamos assim, é uma tramitação antiga. E aí, a minha opinião é de que, por óbvio, quando se chegar nas comissões para se debater com profundidade, porque até então o assunto estava morto, a sociedade não estava falando sobre isso. Eu cheguei até a falar sobre isso alguns anos atrás, que existia, eu fiz uns 2 ou 3 vídeos, que existia uma proposição para que os parlamentares queriam voltar o extintor, mas que isso não se justificava. Então, do ponto de vista técnica, de fato não justifica a volta dos extintores, até porque tem muito automóvel hoje em dia que nem tem o habitáculo para que esse equipamento possa ser alocado, né? Tem muitos veículos que já estão saindo de fábrica há vários anos sem o equipamento, então ele não tem nenhum local onde se colocar. Imagina a volta da obrigatoriedade, teria que fazer algum tipo de adaptação, ainda que porventura eles digam que não, só a partir de tal ano, mas não faz sentido. A volta do extintor não faz o menor sentido e eu tenho, assim, pelo meu feeling, de que lá no Senado, com os debates e com a mobilização da sociedade, com vídeos como este aqui, mostrando que não faz sentido, que ali foi uma reação lá atrás para não desobrigar, mas que hoje não faz mais nenhum sentido, eu acredito que esse assunto ele vai ser enterrado. Mas mesmo assim, eu quero saber qual é a tua opinião. Você acha que, mesmo que índices mostrem que incêndios, principalmente pela modernidade dos motores, tenham diminuído drasticamente, ainda assim seria importante existir o extintor nos automóveis? O que é que você acha? Deixa aí nos comentários. Eu espero de verdade que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilha. Manda esse vídeo para outras pessoas para elas entenderem o que de fato está por trás dessa discussão sobre o retorno dos extintores nos automóveis. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.